Podeis assentar. Nós já ouvimos aqui, irmãos, os irmãos que trouxe aqui palavras maravilhosas. Deus já falou conosco desde o começo. Deus, Ele sempre tem falado conosco. E agora nós vamos ouvir essa passagem bem conhecida. Os irmãos conhecem, podem saltear. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela renova a cada manhã. O que você ouviu hoje, se você ouvir amanhã, Deus já vai te trazer uma revelação diferente. Amém? Veja bem, aqui a palavra de Deus está falando sobre um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, ele tinha o seu pai por nome Timeu. Bartimeu, ele foi cego. E nós vamos entender por que Bartimeu foi cego. Primeiro, Bartimeu era filho de Timeu. Timeu, no contexto que não está aqui fazendo a divulgação para nós termos aqui estudo, esse Timeu, ele era um líder religioso. Ele era um líder religioso. E nós vemos aí que Jerusalém, ela está dentro do território de Israel, mas Jerusalém é dominada por Roma. Jerusalém ela foi tomada pelos romanos no ano 63 a.C. Então é uma cidade israelita, é uma cidade judaica, aonde mora, mas é uma cidade que foi tomada pelos romanos. Os romanos começaram a sitiar, começaram a se aproximar, e ali tomaram conta. Então é uma cidade dominada por Roma. Nós vemos aí que as perseguições da igreja aconteceram tudo em Israel. As perseguições da igreja, ela aconteceu ali em Jerusalém, que pertence a Israel. E na época que os romanos, eles ali invadiram Jerusalém, esse Timeu, ele ali ajunta ali o seu povo, porque ele era um líder religioso, para ir contra os mandatos de Roma. E quando os irmãos entendem, vamos dizer assim, que nós estamos aqui em Vitória, tem aqui o nosso governo Alceu Pessoa, e ele está trazendo aqui uma liturgia, trazendo aqui algo diferente que nós cristãos não aceitamos. Então nós ajuntamos aqui todos, vamos contra, mas eles aí mandam prender, mandam açoitar, mandam fazer várias coisas. E foi assim que aconteceu lá em Jerusalém. Pegaram o Timeu e mataram ele. Mataram o Timeu e mataram a sua família. Bartimeu, filho de Timeu, eles ficaram com medo que Bartimeu seguisse o mesmo modelo do seu pai, que ele desse prosseguimento contra Roma. Eles pegaram Bartimeu e furou os olhos de Bartimeu. Furou os olhos de Bartimeu. E nós sabemos que uma pessoa cega, uma pessoa sem a vista, o que vai fazer para sobreviver? Vai mendigar, vai pedir. Mendigar quer dizer pedir, depender das pessoas. Talvez as pessoas entendam que mendigo é um paralítico, aleijado. Não, mendigo ele pode ser aquela pessoa que anda e enxerga, mas se ele não tem emprego, se ele é uma pessoa pobre, é uma pessoa rejeitada pela sociedade, o que ele pode fazer é mendigar. É pedir a um, pedir a outro. Como aconteceu lá com aquele homem
chamado Lázaro, que estava na porta daquele rio, mendigando. E veja bem, Bartimeu agora se torna um jovem cego. E nós sabemos que naquela época, naquele tempo, todas as pessoas que mendigavam, eles tinham que ter uma identidade. E qual era a identidade de um mendigo? Qual era a identidade de um paralítico, de um cego? Era uma capa. Sem aquela capa ninguém lhe dava nada. Porque aquela capa identificava que ele era um mendigo. Aquela capa era o seu cobertor, aquela capa era tudo na vida dele. Aonde ele estava, ele estava com aquela capa. E quando ele estendia a mão para pedir esmola, aquela capa ou estava ali sobre o seu corpo, ou estava ali ao seu lado. E agora Bartimeu, ele era uma pessoa, um jovem, ele ouviu muito falar de Jesus. Ele conhecia muito Jesus por informação, por falar. Ou quem sabe ele já tinha visto Jesus, mas ele, naquela situação que ele estava, cego, ele tinha algo na sua mente, ele tinha algo no seu coração. O único que vai resolver o meu problema vai ser Jesus. Só que ele não podia ir mais ao encontro de Jesus. Ele dependia agora que Jesus viesse até ele. Ou que alguém levasse ele até Jesus. A esperança de Bartimeu era um dia encontrar com Jesus. Bartimeu passava o tempo da sua vida pedindo a esmola, mas na sua mente, no seu coração, o dia que eu encontrar com Jesus, eu tenho certeza que Ele vai me devolver as vistas, que Ele vai me fazer enxergar. E os irmãos sabem que em Jerusalém, todo ano tem a festa da Páscoa. E todo ano, todos os judeus, todo religioso se migra para Jerusalém para participar da festa. Então vem pessoas lá que passam ali por Jericó. Jericó fica a 25 quilômetros de Jerusalém. Então ali era uma passagem que as pessoas vinham passando ali para ir para Jerusalém, para o templo, para adorar. E ali, quando passavam as caravanas, todos os finais de ano, aquelas pessoas que não podiam ir, eles ficavam ali na beira do caminho. Ali levavam os paralíticos, faziam ali as suas tendas para que eles ficassem ali, porque passava muita gente, eram muitas caravanas. E as pessoas ali aproveitavam aquela ocasião para lhe pedir as suas esmolas. E muitos estavam ali para acenar, para ver os irmãos podem observar quando tem uma caravana, quando tem algo passando, que a gente não vai, não acompanha, mas a gente quer ver passar aquela multidão. E assim acontecia naquela ocasião. Mas Bartimeu, ele tinha na sua mente encontrar com Jesus. Eu quero ver, eu quero estar na caravana, vendo a caravana de Jesus. E aconteceu que certo dia, nessa época, Jesus ele está passando em Jericó com o seu discípulo. E Bartimeu ele tinha uma esperança, uma expectativa tão grande. Todas as pessoas que passavam, antes dele pedir esmola, ele perguntava quem era. Ele não pedia esmola antes dele perguntar quem era que estava passando. Porque a esperança dele era encontrar com Jesus. Vinha uma multidão, vinha pessoas cantando, conversando, falando, e ele primeiro perguntava, quem é que está passando aí? Alguém dizia, não, mas caravana estava, fulana estava. Então, me deu esmola. E aí as pessoas depositavam as suas esmolas. Aí de repente havia a caravana de Jesus. E Bartimeu levanta a mão e grita,
Quem está passando aí? Aí vem um dos seus discípulos e disse: é Jesus o Nazareno. Era tudo que Bartimeu precisava. Quando Bartimeu ouviu essa palavra, é Jesus o Nazareno, ele não diz mole, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continuou a cantar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão veio, a caravana vem se aproximando e ele gritando, tem misericórdia de mim. A um ponto dos discípulos dizer: ei, cego, para de gritar, para de incomodar o mestre. Aí quando Jesus chega em frente, Jesus para e disse: vai lá e chama ele. Glória a Deus. Vai lá e chama ele. E eles voltaram para o cego e disse: olha, ele te chama. Levanta-te, tenha morrido, porque ele te chama. E a Bíblia diz que Bartimeu se colocou sobre os seus pés. Mas uma coisa Bartimeu fez que muitos cristãos, infelizmente, não fazem. Quando Bartimeu se colocou sobre os pés, ele pegou aquela capa e lançou fora. Ele disse: não vou precisar mais dessa capa. Hoje é o último dia que eu uso essa capa. É a capa do sofrimento, é a capa da angústia, é a capa da tristeza. Não vou mais precisar dessa capa. Ele tinha certeza que a partir desse momento ele não ia mais precisar daquela capa. E a Bíblia diz que ele lançou aquela capa fora e foi até Jesus. E quando ele chega até Jesus, acreditamos nós que alguém lhe levou pela mão, porque ele ainda estava cego, e chegou perto de Jesus. Jesus coloca as suas mãos sobre ele e pergunta: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? E Bartimeu: Jesus, que torne dele, porque eu tenho vista. E Jesus então vê: a tua fé te salvou. E naquele momento os olhos dele foram abertos. E ele viu Jesus, e ele viu a multidão. Bartimeu agora abre os seus olhos e vê Jesus. Agora eu imagino a alegria daquele homem. Há muito tempo ali, prostrado à beira daquele caminho. Há muito tempo sendo guiado pelas mãos das pessoas para pedir esmola. Ele encontra tudo que ele esperava no Salvador. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, está do lado dele. E Jesus disse: então vê, a tua fé te salvou. E muitas vezes, irmãos, nos dias que nós vivemos, nós encontramos centenas e centenas de cristãos que já encontrou com Jesus, mas não abandonou a sua caminho. Ele teve um encontro com Jesus, Jesus chamou, porque nós somos chamados por Deus. Não é nós que escolhemos o Senhor, é o Senhor que nos escolhe. É o Senhor que nos chama. Só que o Senhor está falando dentro desta palavra: lança a tua capa fora e vem. Olha o exemplo de Bartimeu. E tem pessoas que vai até Jesus, aceita Jesus, se torna até membro, participa da ceia, mas a capa ele não deixou fora. Ele não lançou a capa fora. A capa da vaidade, a capa do palavrão, a capa da mentira, a capa do mau caráter. Ele tem uma capa, o desejo de voltar atrás, qualquer coisinha ele quer pegar. Muitos cristãos confiam no seu dinheiro, confiam na sua arma, confiam no seu poder. É uma capa que antes ele possuía. E quando ele lança aquela capa fora, ao encontrar com o Senhor Jesus,
Jesus agora lhe dá uma vestimenta nova. Ele não vai depender mais daquela capa. Então a Bíblia diz que Bartimeu, ele tomou uma decisão que há muito tempo ele tinha em seu coração. O dia que eu encontrar com Jesus, eu não vou precisar mais dessa capa. Bartimeu então levanta ali, entrega joga aquela capa fora, vai até Jesus. Jesus agora lhe dá novamente as vistas. Bartimeu não é uma pessoa que perdeu a visão, ele foi seus olhos curados. Então Jesus deu nova vista para ele. Aí Bartimeu, agora, tudo que ele queria era acompanhar Jesus. Tudo que ele queria era andar com Jesus. Tudo que ele queria era seguir Jesus. Fazer aquilo que Jesus mandava fazer. Obedecer às ordens de Jesus. Bartimeu agora começa a andar com Jesus. E ele não queria de maneira nenhuma deixar Jesus. E eu acredito que Bartimeu seguiu a sua caminhada até quando Jesus lhe retirou da terra, servindo a Jesus. A Bíblia não conta nenhuma história de alguma tragédia com Bartimeu. Ele foi um servo de Deus, porque ele abandonou, ele jogou fora a sua capa. E tem pessoas que ainda não deixou a sua capa, ainda carrega a sua capa. Por isso que muitos encerram a sua carreira. Por muitos desistem. Muitos eles vão até a igreja. Eles estão firmes na igreja. Chega um ponto de ser um obreiro, uma irmã do ciclo de oração. Mas porque quando ele encontrou com Jesus, não deixou, não abandonou a sua capa. Ainda carrega a sua capa. E aí ele não aguenta. Vem a adversidade. O inimigo, ele trabalha para nos oprimir. E por que muitos não suportam? Porque não ficou livre daquela capa, a capa do pecado. Não ficou livre. Mas eu acredito, diante do fim de tempo que nós estamos vivendo, nós estamos aqui porque encontramos com Jesus e abandonamos a nossa capa. Porque a capa do pecado, se nós não abandonar a capa do pecado, nós não vamos permanecer, nós não vamos resistir, porque o tempo no fim já está se aproximando. Se os irmãos forem estudar a respeito do que vai acontecer com os cristãos nos sinais do tempo, é bom nem nós estudar sobre isso, é bom nós ficar firmes, porque se acontecer, só Jesus na causa, irmãos, para ter misericórdia de nós. Vai chegar um tempo, a Bíblia diz que ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, se não tiver a marca de Satanás. Então isso aí não é para nós. Eu até acredito que nós não vamos alcançar. Mas a Bíblia diz que nós não vamos ser retirados daqui antes que se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós vamos ver, nós vamos conhecer. Talvez em um período muito rápido, quando ele se manifestar e colocar suas ordens, tem que ser assim, assim, assim. Aí Jesus arrebata a sua igreja. Para que a igreja de Jesus não passa por isso, mas não vai ser fácil. Então, vamos nos preparar. Vamos ficar firmes com Jesus. Graças a Deus, nós estamos vivendo ainda, principalmente aqui no Brasil, nós estamos vivendo ainda um paraíso.
Porque tem país aí fora que não se prega mais sobre ele. Tem país aí fora que é proibido. China, outros países aí, não pode pregar o evangelho. No templo, tem que pregar na sinagoga, pregar nas casas, sem Bíblia, falando de Jesus a poucas pessoas, porque se eles encontrarem, eles prendem e eles até matam. País da África aí, eles matam os cristãos, invadem igrejas, incendeiam igrejas. Mas nós, irmãos, estamos ainda na oportunidade, na grande oportunidade. Arrependei-vos, diz a palavra do Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino do céu. E nós, irmãos, vamos ficar firmes. Vamos ficar firmes com Jesus. Vamos abandonar, se tem ainda em nosso coração, se tem ainda em nosso pensamento, algo que nós fazíamos antes e tem desejo de continuar, abandona. Joga essa capa fora. Vamos vestir a roupa, as vestes brancas que Jesus Ele preparou para nós. Glória a Deus. Eu não vou, irmão, estender mais. O tempo ainda é oportuno para nós, mas eu vou encerrar por aqui.